Amados irmãos, a paz do Senhor. Quero novamente aqui, juntamente com meus prezados, queridos irmãos em Cristo Jesus, amigos que nos ouvem neste momento. Quero ler uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículos 40 em diante, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas ele, tendo saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Uma palavra interessante, meus irmãos, fala dessa questão do leproso. A Bíblia vai dizer que nos tempos bíblicos em que Jesus ele esteve trabalhando no seu ministério público terreno, vai dizer que tinha uma lei dada por Deus a Moisés acerca do leproso, que dizia que quando um homem era descoberto ou detectava que estava com uma enfermidade e que isso caracterizava a lepra, aquela pessoa tinha que mostrar-se ao sacerdote e o sacerdote iria examiná-la e depois de fazer uma análise daquela pessoa, ele, se fosse descoberto que era realmente lepra, então a Bíblia vai dizer que o sacerdote dava 3 sentenças para aquela pessoa que era descoberta com lepra. Está em Levítico, capítulo 13, versículo 43, diz assim: Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelha, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem. Primeira sentença: imundo está, diz a Bíblia, O sacerdote o declarará totalmente imundo. Segundo, na sua cabeça tem a sua praga. Terceiro, também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior com a mão, e clamará: imundo, imundo. E a partir daquele momento, aquela pessoa estaria totalmente afastada, seria totalmente afastada da convivência, da comunidade de Israel, para um lugar separado de todos. Agora você imagina aquele leproso que se aproximou de Jesus. Com certeza um dia ele teve uma família, teve filhos, esposa, foi um pai, e quem sabe um dia ele acorda pela manhã e descobre que na sua vida tem alguma coisa estranha acontecendo. Seu corpo começa a mostrar sinais de uma reação, uma febre. Então ele vai analisar e começa a ver que existe uma mancha vermelha na sua pele. Ele já estremece, ele sente calafrio, ele sente um frio na espinha, um temor e até um terror. E ele, com medo de falar para sua esposa, ele deixa passar os dias. Então ele vai ver que aquela enfermidade começa a crescer. Então ele não tem como. Ele chega com a sua esposa e diz: Meu bem, olha como está a minha pele. E aquela mulher então começa a chorar, porque eles sabiam que pela lei ele teria que se apresentar ao sacerdote. Sua esposa o abraça, seus filhos o abraçam, eles choram e ele sai de casa totalmente desorientado, totalmente perdido sobre aquela situação. Aconteceu de repente.
Aconteceu no meio da família dele, coisa que antes ele jamais imaginaria que aconteceria. Aconteceu dentro do seu lar. Então ele vai e se apresenta ao sacerdote. E quando ele se apresenta ao sacerdote, o sacerdote o examina, né, olha para aquela enfermidade e declara: você é imundo. E o sacerdote declarará ele totalmente imundo. E naquela hora, as vestes dele são rasgadas e a sua cabeça descoberta. E o sacerdote o orienta: você não pode mais se aproximar de ninguém, porque você agora é totalmente imundo. E todas as vezes que alguém se aproximar de você e que não perceber que as suas vestes estão rasgadas, não perceber que a sua cabeça está descoberta, rapada, você gritará bem alto, colocar a mão no peito superior e gritará bem alto: imundo, imundo, para que a pessoa que esteja sã saiba que você agora é uma pessoa leprosa, uma pessoa doente, que não pode se aproximar das pessoas saudáveis. Assim aconteceu com este leproso que acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus, depois de curar a sogra de Pedro, né, ele foi para um lugar deserto, ali orava. Lá no Evangelho de Mateus diz que uma grande multidão o seguia. E de repente se aproxima aquele homem leproso. Ele faz uma coisa que não poderia fazer segundo a lei de Moisés: se aproximar das pessoas sem se identificar como leproso. As vestes dele já o identificavam, vestes rasgadas, cabeça rapada. Mas ele deveria manter-se o mais longe possível das pessoas normais, saudáveis. Mas ele viu ali uma esperança. Ele viu ali uma luz no fim do túnel. Era um homem que tinha uma família. O desejo dele era voltar para sua casa. O desejo dele era voltar para sua família, para a convivência do seu lar, dos seus filhos. Então ele toma uma decisão. Ele diz assim: eu vou quebrar a lei. Eu vou ao encontro daquele que pode resolver a minha situação. E a Bíblia vai registrar que ele aproximou-se. E aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele. A situação daquele homem era a situação de uma humilhação total. Mas só que ele não estava olhando para a multidão, não. Ele não estava olhando para a multidão. Ele não estava olhando para aqueles que o acusavam. Ele não estava olhando para aqueles que apontavam o dedo para ele, porque a lepra, segundo a Bíblia, segundo a exegese bíblica, a hermenêutica, é símbolo de pecado. Aquele homem era considerado pela comunidade de Israel daquela época como um homem indigno de se aproximar das pessoas. Mas ele viu em Jesus a única chance e a única esperança dele retornar novamente a uma vida de comunhão com toda a sua família, primeiramente, e a comunhão com Deus. Porque o leproso também não poderia se aproximar-se do templo. O leproso não poderia adorar. O leproso não poderia oferecer sacrifícios mais a Deus no templo, porque ele era leproso. Então era um estigma, uma maldição muito terrível sobre a vida daquele homem. Mas ele não olhou para a multidão, ele não olhou para as circunstâncias, ele precisava de uma resposta, ele precisava de uma ajuda o mais urgente possível. Então, ele foi até aquele que poderia e pode ajudar qualquer pessoa. Diz a Bíblia, rogando-lhe, e um rogo não é um pedido normal. Um rogo é uma coisa que vem do profundo da alma. Aquele homem sabia que tinha uma enfermidade incurável. Aquele homem sabia que ele estava afastado de Deus, estava afastado da comunidade, estava afastado da comunhão com a sua família. Então agora ele faz um rogo no fundo da sua alma, a última força que ele tinha. Ele vai até Jesus, ele se coloca de joelho, símbolo de adoração, símbolo de submissão. Colocar-se de joelho é símbolo de reconhecimento daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Colocar-se de joelho diante de Jesus
meus amados e prezados irmãos e amigos, é reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as leis, reconhecer o senhorio de Cristo sobre as enfermidades, reconhecer o senhorio de Cristo sobre o pecado, porque o único que tem poder para perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo. E aquele leproso disse, se rogando-lhe uma súplica do fundo da sua alma, ele disse: se quiseres, bem podes limpar-me. E a Bíblia diz que Jesus, movido de grande compaixão, a palavra movido de grande compaixão quer dizer que o coração do Senhor Jesus, a alma de Cristo, sentiu a piedade, sentiu misericórdia, se colocou no lugar daquele homem, daquele leproso, daquele pecador. E é isso que Jesus veio fazer quando ele veio ao mundo, quando ele veio no seu ministério, quando ele veio morrer aqui na terra, quando ele veio derramar o seu sangue. Ele veio se colocar no lugar do pecador, ele veio pagar o preço do pecado, ele veio tirar a lepra do pecado da humanidade. É por isso que existe um termo teológico chamado de substituição. Jesus Cristo, ele veio substituir o pecador para morrer como Cordeiro de Deus, para que Deus viesse aceitar o sacrifício e então reconciliar o homem com Deus novamente, para que o homem pudesse se achegar a ele. Esse leproso reconheceu que a única maneira dele novamente ter uma identidade, porque vestes rasgada naquela época era identidade de pessoas excluídas, era como se fosse um maldito, um alienado, um marginal, ele não tinha identidade. As vestes rasgadas simbolizavam ele ser indigno de estar no meio da população, do povo, do templo, da família, mas ele reconhece que Jesus é o único que pode restaurar vidas, que pode dar uma nova dignidade, que pode dar um novo nome, e ele se coloca de joelho diante do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus então ele é tocado por aquela humilhação, e toca no leproso. Ele diz assim, que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão. Este ato de estender a mão não poderia acontecer, porque Jesus era um homem ungido, é um homem ungido, foi o Cristo, o ungido de Deus. E a Bíblia fala que os nazireus, que eram consagrados a Deus, não poderiam tocar em coisas imundas, não poderia tocar em corpo morto, não poderia tocar em nada que fosse imundo, que saísse do homem, secreção do homem, não poderia tocar porque ele se tornaria imundo. Mas Jesus não. Jesus era o nazireu de Deus, mas ele era o próprio Deus encarnado. Ele veio para ter compaixão, para ter misericórdia. Quantas pessoas, meus amados irmãos, se sentem indignos, se sentem leprosos por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa do homossexualismo, por causa da bebida, por causa das drogas, por causa da mentira, do engano que praticam, e muitos acusam, muitos apontam, dizendo que ele não merece, é indigno de estar na presença da sociedade, mas Jesus veio para estas pessoas, e nós como igreja, nós como servos de Deus, nós temos que ter o mesmo sentimento que teve Paulo, que teve Jesus Cristo, que ter amor pelas almas, compaixão pelos perdidos, não importa que tipo de pecado, que tipo de lepra há no coração, há na vida, há na tua pessoa, ou até no meio de algum parente teu, um familiar teu, que você diz assim, não tem jeito, está perdido. Não, Deus está falando neste dia que para Jesus tem jeito, ele apaga todo o pecado, ele limpa toda a lepra. Jesus tem compaixão dos pecadores, Jesus quer dar vida nova, quer dar uma nova identidade. Diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão. É tempo de nós estendermos a mão também para aqueles que estão ali alienados, discriminados, marginalizados pela sociedade. Nós vivemos um evangelho egoísta, irmãos. Nós precisamos rever nossos princípios, nós precisamos sentir a dor daqueles que sentem dor, nós precisamos chorar com os que choram, nós precisamos estender a mão para o pecador, para o doente, para o leproso, para aquele que se sente indigno, para aquele que diz, não tem mais jeito para a minha vida, mas Deus diz, tem jeito sim,
Porque tem um ditado no mundo que diz que pau que nasce torto morre torto, mas para Deus não existe isso, porque Deus, ele conserta, ele dá nova vida, ele faz uma nova história. Então nós não podemos jamais olhar para uma pessoa e dizer não tem jeito, pelo contrário, nós temos que dizer Jesus dá jeito sim. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou-o. Quantas vezes, irmãos, nós temos tanto medo de tocar nas pessoas, por discriminação, por nojo. Quantas vezes as pessoas têm nojo de tocar, mas Jesus tocou o leproso. Aquele homem estava com certeza cheio de secreções, pus, sangue ali, vivo na sua carne, totalmente dependente, totalmente humilhado diante do Deus Todo-Poderoso. E ele não teve nojo, Jesus não teve nojo. Jesus sentiu uma profunda compaixão, uma grande compaixão, e tocou no leproso e disse: eu quero ser limpo. Jesus quer limpar. Jesus quer tirar a lepra. Jesus quer apagar pecados. Jesus quer dar nova vida. E a Bíblia diz que logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Todos que têm um encontro com Jesus, em que Jesus toca, logo desaparece a lepra. Essa é a Bíblia que diz que aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, no seu coração crê, ele é salvo. Sabe o que significa ser salvo? É estar livre da lepra, estar livre do pecado. Porque o evangelista João escreve na sua carta, na primeira carta, que Jesus nos purifica de todo pecado. Portanto, meus amados irmãos, meus amigos, que nós possamos entender o que a Bíblia quer dizer para nós nesse dia. Nós temos, como cristãos, que ter fé, que Jesus continua salvando, que Jesus continua perdoando, que Jesus continua limpando, que Jesus continua devolvendo identidade. Aquele homem agora, diz a Bíblia, foi advertido severamente por Jesus para que ele não falasse para ninguém, mas que fosse mostrar-se ao sacerdote e oferecer pela purificação dele o que Moisés determinara. Ou seja, se ele fosse bastante pobre, um casal de rolinha ou uma oferta com farinha ali, de bolo de farinha, se ele tivesse dinheiro, um carneiro, e assim sucessivamente. Mas aquele homem agora, ele quebrou novamente uma outra lei. Ele disse: eu não vou mais ao sacerdote, porque eu já me apresentei diante do sumo sacerdote, o sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo. E o que é que ele fez? Tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Quando nós temos encontro com Deus, quando nós somos servos de Cristo, nós não podemos ficar calados do que Ele fez nas nossas vidas. Jesus nos curou do pecado. Jesus nos curou da lepra do pecado. Jesus nos tirou aquela identidade que tínhamos antes. Ele era um beberrão, ele era um prostituto, ele era isso, ela era aquilo, aquilo outro. Não, hoje Jesus mudou o nosso nome, nos deu um novo nome, escreveu o nosso nome no livro da vida, perdoou o nosso pecado, nos limpou, nos deu uma nova identidade. Hoje nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós não venhamos perder, meus amados irmãos, esta visão do reino, que Jesus quer salvar, quer perdoar, quer limpar de toda lepra. Que Deus te abençoe neste dia. Seja um divulgador, porque aquele homem, quando ele foi tocado, foi curado, foi limpo, ele começou a apregoar muitas coisas de sorte e a divulgar o que acontecerá na sua vida. Seja uma testemunha viva. Diga o que Deus fez na tua vida. Fale para outros que estão ali na sarjeta, ali caído, quem sabe um mendigo, quem sabe uma prostituta, quem sabe um homossexual, quem sabe um alcoólatra, quem sabe um traficante, quem sabe um drogado, quem sabe um estelionatário, quem sabe alguém está precisando ouvir o teu testemunho, o que Deus fez pela tua vida. Então divulgue, apregoe. Jesus continuou o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Que neste dia o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus venha te impulsionar a falar aquilo que Deus fez pela tua vida.
Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.